Olá, professores, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma formação ano-séries do 8º ano do ensino fundamental, anos finais. Vou fazer uma audiodescrição, antes de iniciar a nossa formação de hoje. Eu tenho a pele clara, os olhos azuis, o cabelo loiro até a altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa branca com um detalhe na gola, que é um decote em V, de uma renda preta, tá? E estou usando uma calça jeans. Eu sou Márcia de Matos Sanches, sou professora também de língua portuguesa, sou pedagoga, também já atuei como professora efetiva no Estado, e há muito tempo eu trabalho também com formação de professores, uma tarefa que eu gosto bastante, né? Então, hoje, a nossa conversa aqui será sobre a sequência de atividades 2 do material Aprender Sempre. Então, eu vou aqui pedir licença para disponibilizar o nosso material, para que nós possamos, conversar aqui, seguindo uns passos, umas etapas que eu acho que orienta bem o trabalho de hoje. Então, o componente curricular língua portuguesa, estamos aqui no 8º ano do ensino fundamental, anos finais. O tema será sobre sequência de atividades 2, volume 1. Para que vocês possam acessar, a maioria de vocês já conhece o caminho, mas é possível, quando tiverem o material ali impresso, talvez no PPT, vocês poderem clicar aqui e abrir no local. Mas o melhor caminho é ir lá no site da EFAP e aí, então, acessar o material, volume 1, sequência de atividades 2. Nós também estamos aqui agora apresentando os nossos objetivos, porque sem objetivos não se inicia nem mesmo uma aula, não é mesmo? Então, os objetivos são revisitar aspectos teóricos relativos a letramento e práticas de escritas discutidos na formação de etapa de língua portuguesa. Então, o vídeo de formação de etapa já deve estar disponível quando vocês acessarem este vídeo. Então, seria importante que vocês assistissem primeiramente o de formação, porque há um aprofundamento maior na parte teórica, e aqui nós vamos apenas fazer uma revisita, relembrar aí um pouquinho alguns aspectos importantes. No segundo objetivo vai ser relacionar o tema central, letramento, com as atividades da sequência de atividade 2, escolhemos aí 1 ou 2 aulas que vão fortalecer, esse vínculo aí com o letramento, pensando nas práticas de escrita, lá no material do Aprender Sempre. Depois, nós vamos fortalecer as ações do desdobramento na ATPC, sugerindo metodologia ativa com foco na organização da gestão da sala de aula. Mais um passo aqui a seguir, abrindo a nossa agenda, então. Nós estamos revisitando os aspectos teóricos nesse primeiro momento, como já falamos, pedindo que vocês assistam também o de formação de etapa. O segundo momento é relacionar esse tema central letramento com foco nas práticas de escrita, lá nas aulas que nós vamos aqui abordar, prestar atenção e observar se elas estão assim de acordo com o que vocês gostariam de ver. No terceiro momento, fortalecer as ações do desdobramento na ATPC, nós vamos sugerir uma metodologia ativa, onde vocês podem verificar se é possível utilizar na sala de aula, discutindo lá na ATPC, junto com seus pares. Aí vamos, então, revisitar, e quando nós pensamos nessa questão teórica, nós estamos aqui com a Ingdori Koch, que vai falar aí sobre a questão de produção textual, de texto, e aí, então, a construção de sentidos na atividade escrita exige muito mais do que conhecimentos linguísticos, nós já sabemos disso, não basta apenas saber a gramática para acreditar que vá se escrever bem ou se ter uma leitura proficiente, É necessário também ativar
outros conhecimentos, como nós chamamos também de estratégias, né, que preenche lacunas e faz com que o estudante participe ativamente no ato da leitura e da escrita. Então, os conhecimentos prévios que já estão internalizados a respeito, nós estamos aqui falando de um 8º ano, né? Então, pensando ainda não na maturidade total desse estudante, mas o quanto ele já caminhou, né, até esse 8º ano. E então, pensar nesses aspectos, o quanto o professor pode distribuir e expor, né, bastante atividades práticas pedagógicas. Em relação à produção textual, nós precisamos também reforçar aqueles fatores que contribuem para a construção de sentidos, como a coesão textual, que são aqueles elementos conectores, né, elementos linguísticos que se articulam para dar sentido ao texto. Então, aquela questão da retomada pelas anáforas, catáforas, pelas sinonímias, né, são elementos importantes que devem ser ali, que o estudante perceba, né, a relevância desses modalizadores ou articuladores que podem, então, fazer com que o texto seja mais fluido, um texto mais inteligível, né? E também pensando na coerência, na questão da realização comunicativa entre esses interlocutores, né, por meio de um conjunto de fatores cognitivos que envolve aí o conhecimento, as interações que são dadas na relação da escrita ou então no momento da leitura, nas questões da situacionalidade comunicativa, né? No momento sociocultural também, quanto mais acesso eles tiverem a gêneros literários, gêneros científicos, né, que podem aí fazer com que eles se apropriem bastante dessa questão do conhecimento. Aí, segundo Charolles e Van Dijk, citados por Koch, né, nesse livro que está lá na nossa referência aqui, vocês vão ver, não há textos incoerentes, mas podem ser incoerentes conforme a situação comunicativa. Portanto, um texto ele é incoerente quando não faz sentido para os leitores. Eu cito sempre exemplos, né, de textos muito difíceis que muitas vezes, mesmo nós que já temos um certo vocabulário, uma quantidade de palavras que nós já conhecemos, mas quando nos deparamos, por exemplo, com uma bula de remédio, ou quando nós também lemos algumas anotações, né, científicas, específicas de origem grega, latina, olha quanta dificuldade nós teríamos, né, de compreender esse texto. Então, é importante que se trabalhe, né, todas essas questões também para que os alunos se apropriem, né, de novas palavras, isso é bastante interessante. Então, para Koch, a compreensão da linguagem se estabelece nas inter-relações sociais. Um texto é um texto quando há uma interação. Às vezes, de um jeito provocativo, a Enguidori fala que o texto parado, né, guardado numa estante ou numa gaveta, ele não é exatamente um texto, ele é um produto material que está lá, físico, mas a interação vai ocorrer quando, né, o leitor, o interlocutor estiver ali envolvido com o texto. Muitas vezes nós até dialogamos com o texto, falamos o quanto é interessante ou então o quanto é difícil aquela linguagem, uma linguagem extremamente formal. Então, esses aspectos precisam ser, assim, estudados juntamente com seus alunos e estudantes, né, para pensar nisso. A questão da escrita também é abordada no Currículo Paulista 2019, na página 36, 38, o letramento ele está associado às práticas de produção textual e são fundamentais. Por isso, a rede de ensino sempre orienta, né, que se garanta, não somente nos primeiros anos do ensino fundamental, mas também ao longo de toda a educação básica, o desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita e o envolvimento em práticas diversificadas de letramento. O letramento e o multiletramento garantem a participação dos estudantes nas práticas sociais mediadas pela leitura e pela escrita, para a produção de textos envolvendo linguagens verbal, não verbal e multimodal, os multissemióticos também, né? Os digitais, de variados gêneros textuais em diferentes esferas da atividade humana. Então, veja, se o próprio currículo, né, já também tem essa concepção, juntamente com
as questões da BNCC, do PCN, né, PCP-CNP, também a gente tem essas questões PCNP. Então, a língua portuguesa é uma linguagem como prática social de maneira a considerar todos os gestos do componente. Então, esse quadro, ele foi, na verdade, o que deu origem, né, para a formação desse primeiro bimestre, onde nós pensamos em abordar questões aparentemente isoladas, mas não são, né, porque leitura, produção de texto, oralidade, análise linguística, muitas vezes elas acontecem em várias sequências de atividades ao mesmo tempo, né, mas nós vamos focando, né, nesse momento, vamos falar de leitura, vamos trabalhar leitura, que foi a primeira apresentação que nós tivemos aqui do Aprender Sempre. Agora nós estamos pegando a questão da produção de textos, né, para depois tratar da análise linguística, da oralidade e assim por diante. Então, aqui nós começamos o nosso segundo momento pensando nesse tema central, né, que é o letramento, mas agora pensando já na atividade específica. Então, essa atividade, nós trazemos aqui esse quadro contendo as aulas, que alguns chamam de proposições, para perceber, né, que esse conjunto, né, de sequência de atividade aqui, ela está envolvendo 8 aulas, e essas aulas estão aqui como anotação em foco, anotação de aula expositiva do professor, anotação, síntese de obra e infanto-juvenil. Poucas pessoas consideram a anotação como um fenômeno, né, importante para o aprendizado, não só da escrita, porque muitas vezes precisamos ter ali ideias, argumentos, e nada como anotar, né, alguns argumentos lidos ou ouvidos de filósofos, de pessoas que têm aí um certo reconhecimento, né, na área científica, na área literária. Então, nós temos aí, com essa questão da anotação, um momento até de mostrar para os nossos estudantes o quanto é possível, né, estudar. Os esquemas que os estudantes vão fazendo por meio desses mapas mentais, eles nascem dessas anotações, né? Então, observem que esse conjunto de aulas, e aqui nós vamos pegar especificamente as aulas 1 e 2, né, que está no conjunto de uma aula só, mas eles chamam, né, de anotação em foco, e divide essa aula em 2 momentos. Uma aqui vai fazer a anotação, o que é a anotação, e depois a aula expositiva, que o professor vai também explicar como seria interessante anotar aquilo que o professor fala em sala de aula. Nós pensamos, então, também em apresentar aqui a habilidade essencial, porque ela visa, né, produzir resumos a partir das notas e os esquemas feitos com o uso adequado de paráfrases e citações. Veja, aqui a anotação é tão importante porque pode até falar em fichamento, né, ensinar a fazer fichas que catalogavam ali no passado em papel, mas hoje pode ser usado o computador, né, fazer ali fichamentos, e aí então produzir por meio dessas anotações um resumo, ou então até mesmo pensando nas citações, quando vai escrever um artigo de opinião, por exemplo. Então, essa profundidade desses estudos ajudam bastante a compreensão. Os objetivos das aulas são conhecer a tomada de notas, sua funcionalidade e os contextos de circulação, identificar as principais características da tomada de notas, compreender a estrutura desse gênero textual, né? E aqui, então, nós temos uma explicação do que seria. O próprio caderno, né, traz aqui um conceito sobre o gênero textual tomada de notas, que é caracterizado por ser uma forma pessoal de escrita, em que o autor seleciona informações prioritárias, são as ideias centrais, né, de outro texto, para memorizar partes importantes e compreender ideias ou conceitos. Para tomar notas, fique sempre atento, aí tem umas orientações para os estudantes. Anote o maior número de informações que conseguir, desde que sejam relevantes para a compreensão do tema discutido, então isso precisa ser trabalhado, o que são ideias centrais, o que são ideias secundárias, né, que permeiam aí os textos. Elimine os supérfluos, né, que são as ideias secundárias, como fora de assunto, repetições gratuitas ou opiniões pessoais. Assimile as palavras-chave, porque é importante também na hora da pesquisa saber colocar uma palavra-chave,
lá no digital, né, na informática, é importante. Memorizar as informações prioritárias também ajuda bastante, né? Quem faz esquema, a nossa mente, nós foi descoberto que a nossa mente ela não é linear, não é linha a linha, né? Convencionou-se a escrita dessa forma, mas a nossa mente ela é muito esquemática, né? Ela tem aqui vários pontos, né, sinapses que a gente pode aqui compreender e sempre tendo esse olhar meio que bifurcado, né? Um olhar bem mais amplo. Então, os conhecimentos prévios são os questionamentos, né, que visam aí acionar conhecimentos de mundo e refletir sujeito textual tomada de notas é usado no cotidiano das pessoas. Então, aqui não está no material de apoio, mas é uma orientação aqui nossa dessa formação para que o professor, né, se possível, faça levantamentos prévios, né, questionando perguntas disparadoras, para que eles possam, então, os estudantes também participarem, eles gostam bastante, né, o 8º ano é muito falante, né, então eles têm aí essa ideia de também participar. Dando continuidade, a atividade 1, a primeira foi uma leitura, né, do que seria a tomada de nota. Agora, pensando a partir da leitura e análise do material disponibilizado pelo professor, então haverá ali algumas obras de arte, né, artísticas produzidas por 3 grandes pintores. A arte número 1 é o Abaporu, da Tarsila do Amaral, a arte 2, os 5 moças de Guaratinguetá de Cavalcante, e arte, né? Terceira, a ideia de arte mesmo, seria os retirantes de Cândido Portinari. Então, a sua tarefa, estudante, é fazer uma observação de todos os pontos específicos dessas obras e no quadro proposto vai preencher algumas anotações feitas por você, estudante, acerca dessa pintura. Então, aqui cabe, né, ressaltar a importância das anotações, é quase um descritivo, né, também vamos trabalhar aí aspectos descritivos, trabalhar os adjetivos, os seus substantivos, que podem ajudar também na construção dessa anotação. É óbvio que essa aula, ela foi assim, de uma certa maneira, ela foi iniciada, né, desde a primeira aula. Então, a aula 1 foi compreender o gênero tomada de notas, tá? Em seguida, os estudantes viram aqui as notas de aula expositiva. Então, os estudantes precisaram fazer algumas anotações daquilo que o professor falou em sala de aula. É o momento até de reunir a turma, né, e dali fazer perguntas e observar que cada estudante faz anotações diferentes, porque são mundos diferentes, são compreensões diferentes, né? Então, esses conhecimentos cognitivos que envolvem cada ser que está ali na nossa sala de aula, eles têm visões diferentes, mas uma complementa a outra, e o professor fazendo essa trilha, né, olhando e observando, quem sabe anotando numa lousa, ou então se houver a possibilidade também de trabalhar aqueles aplicativos, né, onde se pode colocar alguns post-its e ali jogar as ideias que foram lançadas, também acho interessante. Na aula 3, são anotações como síntese da obra literária Pequeno Príncipe, né, então os estudantes precisam se apropriar dessa obra. Nas aulas 4 e 5, eles vão planejar, aqui também é a parte, né, que eles vão escrever, mas ao mesmo tempo, depois, usar o recurso da oralidade, né, quando eles vão expor oralmente aquilo que eles entenderam sobre o Pequeno Príncipe. Na aula 6, haverá a socialização, quer dizer, a exposição, que pode ser chamado de um seminário, professores, aí vocês vão adaptando, né, de acordo com a quantidade de aulas que vocês têm, com a quantidade de estudantes, e aí, quem sabe, poder estender, né, toda essa sequência de atividade 2, e aí até a produzir um seminário, tudo isso precisa ser ensinado também, né, e então, lá haverá, sim, um momento da oralidade, onde eles vão expor aquilo, qual foi o processo que eles tiveram, né, então é preciso também ter um roteiro. E no final eles vão produzir ali, pensando, né, naquilo que eles leram sobre o Pequeno Príncipe e fazer um resumo da obra, tá bom? Então todo esse percurso, o que nós queremos mostrar para vocês? A relevância, né, de que todo o processo, eu preciso manusear o caderno do Aprender Sempre, desde o início da sequência, para saber até o final o que o meu estudante terá
né, de aprender, ou terá que, junto com vocês, professores, de realizar as atividades que são solicitadas e outras que vocês, professores, podem acrescentar também para contribuir, né, para contribuir. E falar dessa anotação, de notações, que também levar para o dia a dia, né, quem é que no dia a dia não faz anotações, né, às vezes em casa, alguém da família faz anotações daquilo que vai precisar comprar na feira, ou no supermercado, ou do quanto precisa economizar, daquilo que gastou, são anotações diárias que basicamente as pessoas fazem e nem dão tanta importância para o ato, né, de escrever anotações, mas ele é bem importante também. Fortalecendo, então, agora, vamos encaminhando, então, para a metodologia. A metodologia aqui solicitada foi a metodologia Design Thinking, né? Esse Design Thinking tem aí uma tradução, porque é difícil, né, ao pé da letra trazer isso, mas a ideia de pensamento, né, o thinking, pensamento, o design, ele tem muitas acepções, mas uma delas pode ser a ideia de organizar, de embelezar, né, porque tem o design de ambientes, tem vários profissionais nessa área, mas o design thinking também nasceu em momentos de guerra, quando tinha estratégias para para procurar soluções de problemas, né, no caso aí, de uma coisa não muito bacana, que é a guerra, mas também pode ser feito para empresas, na questão de produção, de vendas. Então, foi uma metodologia criada, inclusive no currículo paulista, existe aí essa ideia de um grupo que foi criar uma metodologia pedagógica chamada Design, e eles afirmam, né, é um grupo de Nova York, pensando nessa questão da inovação, da tecnologia, né, então ele diz que nós todos somos designers, né, e, portanto, somos criativos, são pessoas que buscamos soluções de problemas o tempo todo para enfrentar o nosso dia a dia, e isso o estudante tem que reconhecer, né, que ele também é um designer, né, então é bacana também comentar com os estudantes isso. É uma forma inovadora que propicia refletir e abordar problemas com foco nas resoluções a partir de um pensamento centrado em pessoas. Na escola, então, voltada especificamente para a escola, o que nós estamos buscando aqui, é uma metodologia muito usada para projetos. Propicia também esse pensamento colaborativo, porque todos os estudantes estão aí nesse processo, né, de resolver, de buscar os problemas, muitas vezes eles mesmos vão levar para a sala de aula, esses problemas que eles olham no entorno, às vezes na própria escola, tem coisas que eles querem resolver, né, e sempre de uma forma ética, de uma forma ordenada, né, explicando para eles que é possível reivindicar, sim, mas sempre pensando, né, da melhor forma possível, e então esse desenvolvimento dessa empatia, de um colocar-se no lugar do outro, são características necessárias, aqui infelizmente a fotinho ficou em cima, né, mas que é para a produção e o desenvolvimento do estudante, né, para a participação e o desenvolvimento do estudante, tá bom? E essa foto, ela até chama a atenção, porque, veja, não é necessário usar esse Design Thinking como metodologia apenas pensando nas tecnologias, porque aqui vocês podem perceber que as pessoas estão usando papéis, né? Estão ali organizando todas as estratégias por etapas, pensando até mesmo nesses post-its, né, que são às vezes colocados, para que se possa organizar a forma de se resolver problemas. Os objetivos de um projeto do Design Thinking, então, é incentivar a autonomia, a criticidade e a criatividade em produções textuais a serem realizadas pelos estudantes. Há também possibilitar, né, que estudantes assumam a autoria de seus próprios textos na construção de variados gêneros textuais, por meio de pesquisas, posicionamentos críticos e de criação em busca de soluções, né? Então, veja, quando se está ali na questão da anotação, quanto que eles não vão fazer isso quando estão pesquisando, né? Quando estão olhando alguns textos também físicos, aqueles textos que são impressos em livros didáticos, então anotar também faz parte. Desenvolver práticas de escrita que extrapolem os muros da escola e contribuam, então, para as práticas que diminuam os problemas do entorno e do cotidiano dos estudantes. Pensando em projetos, aqui é apenas um exemplo dado, né, de alguns professores que já fizeram
e dura em torno de 10 horas, tá? Então, é uma média de horas que poderia ser colocada para a realização desse projeto como um todo, né? Mas vocês podem aproveitar e reaproveitar partes, né? Quando eu penso, então, na organização, vamos escolher o tema junto com os estudantes, né? Vamos pensar, então, já que estamos falando ali em seminários, a partir de anotações realizadas em sala de aula ou nas pesquisas, vamos definir, então, o que vai ser abordado, né? O que é importante. Então, antes, a discussão que nós trouxemos aqui foi para dizer, né? Vocês terão outras perguntas, outros problemas que vão ali colocar. Será que as anotações contribuem para a organização de um seminário? Então, comente as características do gênero textual anotação, de que maneira foram realizadas anotações e pesquisas e nas aulas expositivas por você, né? Você, estudante, como é que você realizou essas anotações? O que você achou de mais importante quando você ouviu o professor falar ou quando você leu algum texto? Qual a importância da anotação para o campo de pesquisa, né? Futuramente, os estudantes vão ter que produzir outros textos mais acadêmicos, pensando nos científicos, né? O quanto isso é importante, e tendo por base também essa obra literária, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, vamos realizar um seminário, então, assim, pensando nisso, esse projeto vai caminhar, pensando nessas perguntas, nas respostas dos estudantes, né? E então a gente começa nessa trilha, que é o momento da descoberta, vamos definir e compreender um problema-desafio, pensando no Pequeno Príncipe, quais são os problemas que podem ser ali levantados pelos estudantes, a questão da amizade, a questão também, às vezes, da solidão, né? Então, aquilo que eu posso tirar e extrair dessa obra, O Pequeno Príncipe, e posso, talvez, levar para a realidade dos estudantes, se eles também já experienciaram, né, essa questão das amizades, das relações entre amigos, das relações também pensando na questão da solidão, que muitas vezes precisamos enfrentar, né? Então, vamos para a interpretação, que é o momento de buscar soluções, a ideação, implementar aí a melhor solução, por meio daquelas chuvas de ideias, que é uma solução de como fazer aquilo que nós falamos de mapas mentais, que podem ser usados tecnologicamente ou apenas em papéis, fixados em murais na sala de aula, anotações no quadro, né? Tudo vai dar realidade ao professor que você se encontra e das tecnologias que você pode utilizar. Então, temos também o momento da experimentação do protótipo, então ainda não é o momento final, mas é aquilo que vamos, assim, aplicar na sala de aula para ver se deu resultado, para depois poder extrapolar e passar, então, para outras esferas que não seja só a sala de aula. Então, estamos falando aí da evolução, ação, que é o momento real, onde se concretizam essas ideias, né, com já os problemas delimitados, as soluções propostas. Então, vamos ver o que é descoberta. A descoberta naquela trilha é o momento da identificação de um problema, o desafio proposto. Os estudantes debatem acerca dos temas selecionados, trocam experiências a respeito do assunto e se preparam para as pesquisas. A interpretação é o momento de pesquisar em materiais impressos, digitais ou de campo, quando se tiver que ter entrevistas na escola, na comunidade, personalidades convidadas, entre outras, bem como de coletar os dados relevantes para o projeto. Quando nós pensamos em ideação, nós estamos falando de espaço de fala e de escuta. Os estudantes apresentam ideias e propostas de solução para a temática apresentada, orientam também, o professor deve orientar os estudantes para respeitar, né, o posicionamento de cada um diante desses problemas levantados, né? Talvez possa ter algum tema que gere polêmica, então é preciso trabalhar aí com esse estudante para que ele reflita mais, que ele aprofunde nas argumentações mais fidedignas, mais pautadas em autores, né? Então, não falar o dito pelo dito, né, sem aprofundar. A experimentação, a prototipagem, como eu disse, ela refere-se ao momento da criação do produto artesanal, então do produto final, e do desenvolvimento das possibilidades de que as ideias debatidas elas sejam concretizadas. Escolher, então, as formas de apresentação é o momento de escolha, se vai ser por esquemas, apresentado em seminários, se serão banners, cartazes, se haverá possibilidade de encenar, por exemplo, né,
ali tendo já todo o resumo, o professor pode direcionar, junto com a turma, um teatro baseado nessa obra literária, por exemplo, né? E estudantes gostam muito disso. Eu já tive alguns momentos, né, em sala de aula, com encenações, e eles gostam de também ficar na parte de direção, né, ser o diretor, trabalhar com a parte da arte, que vai apresentar ali os ambientes, as cenas, né? Então, tudo isso gera essa criatividade, coloca o estudante no seu protagonismo, né? Sempre buscando ali trazer informações, e não a história pela história, mas sim o quanto essa história pode ali ajudar pessoas que estão vivenciando problemas envolvidos ali no texto, né? Então, é interessante que os estudantes criem, talvez, né, este momento também. A questão da evolução e da ação, os grupos expõem as soluções a partir das escolhas, dos temas, sempre pensando em questões que incomodam ou afligem tanto os estudantes quanto os moradores da redondeza, ou bem como o ambiente escolar, tudo dependendo dos temas que foram ali selecionados, né? Quando nós falamos em gestão de sala de aula, nós estamos pensando na organização dos espaços e dos agrupamentos dos estudantes. Então, organizar a sala em pequenos grupos, no máximo 4 estudantes, por exemplo, dispor as carteiras inicialmente em formato de um semicírculo, para ainda trocar aqueles momentos iniciais, os debates, as escolhas. Depois, cada um estará em seus grupos, né? E aí o professor vai verificar se há equipamentos de projeções, se há qualquer outro tipo de tecnologia, alguns materiais artísticos, né, onde se pode aí utilizar na fabricação ou na construção de cartazes, banners, tá bom? A criação desses espaços de conversa, como nós já falamos, ele é necessário porque, nesse momento, a metodologia Design Thinking, né, visa aí propiciar um processo criativo para o enfrentamento desses desafios, problemas, e nada como estar ali juntos, né, conversando e trocando ideias. Aí refletir acerca das escolhas, das tomadas no cotidiano deles, definir juntamente com os estudantes os temas relevantes para a escola, ou então comunidade, para a produção textual ou não, né, seja ela oral ou escrita, ou usar blogs, recursos tecnológicos também, né? Orientar quanto às pesquisas a serem realizadas sobre a temática escolhida, sempre sugerindo referências bibliográficas impressas ou digitais. Vou beber um pouco de água. Então, os professores sabem que os estudantes do 8º ano terão muita dificuldade de saber pesquisar. Se forem levados ao laboratório de informática, é preciso orientá-los em quais sites eles devem entrar, como se faz as pesquisas com palavras-chave, né? Então, tudo isso precisa estar muito claro por meio de roteirização, né, de roteiros, porque os estudantes começam ali, então, a aprender, né, o significado da pesquisa, do estudo acadêmico, né, por mais que ainda sejam novos, né, na idade, é possível colocar para eles a importância, a relevância para os estudos futuros, né, do que o quanto eles podem crescer na sua parte argumentativa também, né, nas defesas de ideias, de posicionamentos, tudo isso ajuda bastante. Nogueira, ele diz que não podemos abandonar as outras avaliações no nosso cotidiano, né, que são necessárias, a diagnóstica, a formativa, e quando necessária a sumativa, aquelas que têm as múltiplas escolhas, né. Nesse sentido, deve-se também observar para a avaliação o respeito pelo prazo e a conclusão das etapas, a participação deles todos, o envolvimento como estudantes com seus papéis, né, já definidos, para potencializar a produção, verificar o compromisso com as pesquisas e coletas de dados pesquisados, analisar o protótipo final, que é aquilo que já foi, né, terminado, foi feito um teste em sala de aula antes, né, para verificar se isso pode ir para plataformas coletivas de conhecimento, se podem haver ali proposições de soluções, né, com clareza, coerência e objetividade, analisar também a criatividade na proposição da solução dos trabalhos,
a incentivar os estudantes para a autoavaliação e os entre pares também, né, também para que eles possam trocar os seus produtos e serem avaliados também, grupos por outros grupos, né? São várias coisas que nós podemos falar sobre essa metodologia e que pode ser ampliado por vocês, professores, né? Aí nós estamos partindo agora já para a nossa finalização desse encontro, e aí pensando no desdobramento para a TPC, algumas orientações que vocês já fazem, mas às vezes há professores novos também, reunir com seus pares para discutir as sugestões apresentadas nessa formação, refletir de que maneira os conceitos relativos a letramento e escrita falados aqui podem contribuir para o planejamento da sequência de atividade 2. Num segundo momento, vocês podem selecionar as aulas de acordo com o seu ano, né, no caso, o 8º ano, da SA2, na sequência de atividade 2, que atendam às habilidades necessárias para serem ali retomadas com os seus estudantes. Analisar a possibilidade de uso da metodologia Design Thinking para os anos finais, no caso, articulando aí os processos de escrita de forma interativa, de maneira a colocar os estudantes como centro de aprendizagem. A última etapa já é o planejamento, né, por excelência, é o momento que vocês vão observar, né, se todas essas sugestões acerca do trabalho com habilidades essenciais, os seus respectivos objetos de conhecimento, por isso que precisa manusear o material de apoio, né, se elas vão fortalecer a transversalidade da escrita, sempre promovendo a interação, a integração entre estudantes, professores e vice-versa, né? Então, assim, são sugestões, professores que são dados, né, nesses momentos formativos, para que vocês possam refletir juntamente com seus colegas aí na sua escola. Então, o que nós vimos nesse encontro, nós apresentamos essas concepções teóricas, né, de forma bem, assim, abrangente, ainda não profunda, porque é muito extenso, né, toda a teoria sobre práticas de escrita, pensando em texto, textualidade, né, os elementos de coesão e coerência. Discutimos, então, o tema central, letramento, tendo por foco aí essa concepção da escrita, observando o aprender sempre. Sugerimos proposta de metodologia ativa, né, que vocês já viram, e aí veja, né, essa possibilidade de ser usada essa ou outra, professor, que seja pertinente com as suas escolhas aí em relação às habilidades escolhidas e a aula, né, também selecionada. Aqui ficam as referências para ficar na gravação. Eu vou aqui descompartilhar para me despedir mais próximo a vocês, agradecendo, então, aqueles que estão assistindo a este vídeo, agradecendo aos intérpretes de Libras, sejam elas ou eles, que sempre estão aqui, né, nos abrilhantando, e também a toda a equipe, né, pedagógica e que estão aqui nos bastidores, promovendo, né, a possibilidade desse vídeo acontecer. Então, professores, aproveitem bastante essa formação e até um próximo encontro.